Fala pessoal, sou o professor Leonardo Mendes, estou iniciando a minha primeira live aqui no YouTube. Essa live ela vem tratar de algumas questões relacionadas a concurso público, então irei resolver com vocês aqui 6 questões de concurso voltadas para a matemática. O meu projeto Aprenda Matemática do Zero é um projeto voltado justamente para você que tem dificuldade em matemática. Então aqui, toda segunda-feira às 18 horas, terei aquele momento onde que você irá aprender a matemática do zero. Matemática é o conteúdo que mais reprova em concurso, mas não será um empecilho para que você possa ter a sua aprovação aí na, no concurso que você deseja. Tenho certeza que a partir dessa aula, a partir da resolução dessas 6 questões, eu separei justamente para você aprender alguns conceitos da matemática. Antes disso, peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque toda segunda-feira, neste mesmo horário, às 18 horas, estarei disponibilizando gratuitamente uma live te ensinando matemática de forma básica e simples. E tenho certeza que a partir do momento que você assistir essa live, você não sairá sem 80% de acerto no seu concurso público. Aprenda matemática do zero e tenho certeza que você irá dominar todo o conteúdo aí do seu concurso, da sua prova, do seu vestibular. Então venha comigo e vamos resolver essas 6 questões de modo que você irá aprender do básico, do simples, de maneira prática, o que a matemática tem aí para o nosso concurso, para o nosso dia a dia. Então, separei 6 questões, diferentes bancas, para que a gente possa conhecer também a banca capaz que irá estar no seu concurso, né? Então, é importante conhecer a banca, o edital. Então, separei essas 6 questões para que estarmos aí discutindo durante a nossa aula. Então, a nossa primeira questão que eu quero discutir com vocês aqui, ela se relaciona da banca FGV, questão da banca FGV do ano de 2025. Então, é uma banca que a maioria das pessoas tem medo. Não pelo fato de ser uma banca difícil, mas por não saber a matemática básica. Olha só essa questão que iremos fazer análise aqui nesse primeiro momento. É uma questão envolvendo aí a matemática básica. Olha só, um total de 132 balas, elas foram distribuídas sem sobras para Ana, para Beatriz e para Clara. Então você tem aí um total de 132 balas. Então, lá na sua prova, é importante você sempre escrever, ó, total 132 balas. Então você tem um total de 132 balas distribuídas entre 3 pessoas: Ana, Beatriz e Clara. Vou nomear aqui como sendo A, B e C, justamente para a gente não precisar escrever eh, todas esses nomes. Então, foi falado que a quantidade de balas dadas para Clara, então Clara é o nosso principal foco aqui neste momento, é ao mesmo tempo o triplo de que foi dado para Ana e o dobro que foi dado para Beatriz. Então, perceba o raciocínio da questão. Você tem que colocar as partes proporcionais a Ana, Beatriz e Clara, de modo que você irá fazer essa soma dessas partes proporcionais, igualar 132, fazer essa divisão proporcional e necessariamente encontrar a resposta. Então vamos fazer aqui um passo a passo para que você possa entender. Olha só, primeira coisa, vamos pensar matematicamente. Se Ana ela tem uma parte proporcional. Se Beatriz tem outra parte proporcional. E se Clara tem 3 vezes mais do que Ana e 2 vezes mais do que Beatriz, então nós podemos chamar esses valores assim, ó, 6, sendo que Ana 2 e Beatriz 3. Mas por que, professor? Olha só, Clara tem o triplo de Ana, ou seja, 3 vezes 2, 6. E Clara tem o dobro de Beatriz,
3 vezes 2, 6. Eu irei multiplicar todos esses valores pela constante k. Então, essa constante é a nossa constante da proporcionalidade, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, iremos fazer essa soma. Então, iremos somar todas essas partes proporcionais. 2k mais 3k mais 6k, e tudo isso vai ser igual a 132. Então, na sua prova, se cair esse estilo de questão, pense, multiplique as grandezas, as proporções por k. Faça a soma dessas grandezas, ou seja, 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11k. Então, 11k é igual a 132. Quem está multiplicando passa dividindo, então k é igual a 132 dividido para 11. 132 dividido para 11 vai ser igual a 12. Então, você tem 12. Aí você se pergunta, 12 é a resposta final? Não, 12 não é a resposta final. 12 é o valor de k, dessa constante de proporcionalidade. Após obter o valor de k, você irá multiplicar o 12 por todos esses valores aqui, ó, vezes 12, vezes 12 e vezes 12. Então, você faz aí, ó, 2 vezes 12, 24. Então, Ana receberá 24 balas. 3 vezes 12 é igual a 36. Então, Beatriz receberá 36 balas. E, por último, Clara, 6 vezes 12 é igual a 72. Clara receberá 72 balas. Então, encontramos as partes proporcionais de cada situação, de cada indivíduo. Agora é analisar as questões. Então, perceba aí, ó, 24 para Ana, Beatriz, 36 e Clara, 72. Olha lá. Primeira, alternativa A. É correto afirmar que Beatriz, então, a nossa análise está em cima de Beatriz, está sobre o número 36. Beatriz, ela recebeu 8 balas a mais do que Ana? Perceba que não. Olha para você ver, ó. 36 menos 24 dá 12. Então, não é. Errado. 12 balas a mais do que Ana? Então, a gente já encontrou a resposta aqui, ó. Letra B. Se você analisar as demais alternativas, você verá, ó. Beatriz recebeu 24 balas a mais do que Ana? Não. Errada. Beatriz, ela recebeu 12 balas a menos do que Clara? Não. E ela recebeu 24 balas menos do que Clara? Não. Então, a alternativa correta, letra B. Vocês viram como é fácil resolver uma questão, seja da banca FGV, FCC, FUMAC, Consulplan, independente da banca, você tem que saber o quê? A matemática. Então, se cair esse tipo de questão no seu concurso, jogue pela constante k, jogue pela proporcionalidade. Ou seja, multiplique pela constante k, some todos os valores, iguale ao total e, posteriormente, obtendo o valor da constante k, você multiplica pelo valor da proporção, né? No caso foi 2, 3 e 6. Essa questão ela exige um pouco mais de conhecimento, pelo fato que você não tinha esses valores proporcionais, que no caso 2, 3 e 6, esses valores eu pensei na minha cabeça, olha, se Clara ela recebe o triplo de Ana e recebe o dobro de Beatriz, é notório que serão os valores 2, 3 e 6 proporcionais. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, estarei respondendo. E não deixe de seguir e se inscrever no meu canal para ficar por dentro. Lembrando que toda segunda-feira às 18 horas teremos aula no meu canal e você aprenderá matemática de verdade, a matemática do zero. Então vamos lá para nossa segunda questão. Essa segunda questão é da banca FGV, então temos aí outra questão dessa banca, que a maioria das pessoas tem medo, questão do ano de 2025, é uma questão recente, do ano passado. O mapa tem uma escala de 1 por 25.000. O que quer dizer isso aqui, professor? Escala, na maioria dos concursos, sempre cai.
principalmente concurso de nível médio. Então, a cada 1 centímetro equivale a 25.000 centímetros na realidade. Ou seja, o 1, o primeiro número, é o quê? É o valor relacionado aos centímetros do desenho. E o segundo valor, após os 2 pontos, relaciona-se à realidade. Então, em sua representação, uma área florestal aparece como um retângulo. Então, lá na sua prova, você vai pegar e desenhar um retângulo. Lembrando, concurso público, você tem que ganhar tempo. Então, quanto mais você demorar, vai fazendo desenho bonito, não perca tempo com isso. Aqui eu estou fazendo passo a passo, de forma lenta, para que você possa entender. Mas lá no seu concurso, tendo por base esses conhecimentos, você vai fazer de forma que irá ganhar tempo. Ou seja, você não pode ficar perdendo muitos minutos apenas numa questão. Então, concurso público é o tempo contado ali. Então, conhecendo o conteúdo, você vai já sair na frente de outros candidatos. Vamos lá, ó. Em sua representação, uma área florestal aparece como retângulo. Desenhe um retângulo torto aqui, então não importa. O importante é você acertar lá a sua questão. Com 4 centímetros de largura e 7 centímetros de comprimento. Então, 7 por 4. E pede, com base nessas informações, assinale a opção que indica a área da floresta em hectares. Então, lá na sua prova caiu essa palavra hectares. É como eu disse, matemática do zero, conhecer os conteúdos básicos da matemática. Hectares. O que é um hectare? Agora você vai aprender, ó. Um hectare é igual a quanto? Se alguém quiser já adiantar aí nos comentários, um hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Então, anote no seu caderninho aí, o seu bizu, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. É um conceito básico que às vezes a gente não sabe e acaba perdendo lá na prova. Então, tenha noção disso. 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Perceba que esse desenho aqui, ele está em área relacionada à figura, a uma área de papel. Eu quero essa área sendo representada na realidade. Ou seja, o que eu vou fazer? Se a cada 1 centímetro no papel quer dizer 25.000 na realidade, eu vou multiplicar todos esses valores por 25.000, né? Então, vou representar outro retângulo aqui. Como eu disse, não é um retângulo que vai sair bonito, mas é só para a gente ter noção. Então, você vai multiplicar 25.000, né? 25.000 vezes 4. E aqui você vai multiplicar 25.000 vezes 7. Ó, 25.000 vezes 4 é fácil, 100.000. Você tem aqui 100.000 centímetros quadrados. Já irei transformar isso em metro. Então, como você transforma centímetro em metro? Dividindo por 100. Então, dividiu por 100 aqui, você vai ter 1.000 metros. Não é metros quadrados aqui não, é 1.000 metros. Então, essa altura aqui vai ser 1.000 metros. 25.000 vezes 7 dá 175.000. Então, dá 175.000. Dividindo 175.000, eu dividindo esse valor por 100, eu vou ter aí 1.750. 1.750 metros. Então, temos as duas dimensões do nosso retângulo. Então, temos aí relacionado a largura desse retângulo, 1.000 metros, e o comprimento dele, 1.750. Então, quem quiser pode estar fazendo as operações aí. Próximo passo. O que eu vou fazer nessa questão? Então, o primeiro ponto
conhecer o que é um hectare. Um hectare é 10.000 metros quadrados. Próximo passo. O meu retângulo, ele está dimensionado em 7 por 4, ou seja, 7 por 4 centímetros. Isso aqui vai dar 28 centímetros quadrados. Isso no papel, mas eu quero o quê? Na realidade. Ou seja, a realidade é que nos diz que a cada 1 centímetro equivale a 25.000 centímetros na realidade. Então, a cada 1 centímetro no papel equivale a 25.000 na realidade. Então, multipliquei. Foram os valores referentes que eu encontrei aqui, que relaciona-se a 1.000 e a 1.750. Próximo passo, eu iria encontrar a área. A fórmula de área do retângulo é base vezes altura. Então, como a gente falou, matemática básica, fórmula para o cálculo de área de retângulo, base vezes altura. Temos aí, área igual a base, 1.750, vezes a altura. Então, você tem aí, vezes 1.000. Então, 1.750 vezes 1.000. Todo número que é multiplicado por número decimal, a gente copia o número e acrescenta só os zeros. Então, você tem, ó, 1.750 e acrescenta apenas os 3 zeros do 1.000. Você multiplicou 1.750 por 1.000, então você encontrou aí 1.750.000 metros quadrados. Então, temos aí 1.750.000 metros quadrados. Agora, professor, encontrei a área da minha figura, 1 milhão. Encontrei, vou apagar aqui. Ficou bagunçado, mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu irei responder vocês posteriormente. Então temos aí, ó, 1.750.000 metros quadrados. E você percebe que aqui você tinha 28 centímetros quadrados. Você viu a importância de uma escala em concurso público? Perceba que a gente não acabamos com a questão. Ainda falta saber a hectare, ou seja, é o que a questão já pede. Se você olhar lá no seu concurso, lá na sua prova, você vai ver uma coisa muito interessante. Olha só. Aqui você tem 1, 2, 24 horas para resolver essa questão. Mas lá na sua prova você vai ter o quê? 1, 2, no máximo ali 3 minutos para resolvê-la, para passar para a próxima, para acertar, para matar de vez. Olha só, professor. Olha só, aluno. Você tem aqui, ó. Você multiplicou 4, você multiplicou 4 lá vezes 25.000, você encontrou 100.000. Você dividiu, encontrou lá 1.000. Então você tem um retângulo aí de 1.000 de altura e você multiplicou 7 por 25.000, você encontrou lá 175.000, dividiu por 100, encontrou 1.750. Olha só que coisa interessante. 1.000 vezes 1.750, você vai ter 1.750.000. Você já tem a resposta aqui, ó. Você já tem a resposta da questão. Lá no seu concurso, não importa se você vai ter continhas bonitinhas, se você vai ter um desenho bonitinho. Não. Em concurso quer o quê? Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra D ou se é a letra E. Então, não importa se você vai escrever bonitinho, vai fazer um desenho, não importa. Então, você tem que o quê? Ir de encontro ao seu objetivo. Mas só para a gente finalizar aqui, ó. Eu obtive 1.750.000 metros quadrados. Se eu sei que uma hectare equivale a 10.000 metros, é só você pegar lá, ó, 1.750.000 dividido por 10.000. Outra propriedade da matemática. Tenho 4 zeros aqui e tenho 4 zeros aqui. Cortei todo mundo, fiquei com quem? 175 hectares. Viu? Se você tem essa noção de pensar rápido e de ver a sua resposta ali nas alternativas, marque sem dúvida. Então, analise só essa questão para você ver. Questão de escala
cai muito em concurso público. Então tenha noção, conheça a escala, conheça as transformações das medidas de unidades da matemática. São conhecimentos básicos e que caem em concurso público. Dando sequência à nossa live de hoje, temos aí a questão 3, já estamos aí na metade da nossa aula. Então, a nossa aula são poucas questões, mas eu prezo por explicar de forma fundamentada, mostrar você passo a passo, mostrar você como você vai chegar nessa resposta de uma forma rápida, porque não adianta você ficar fazendo conta, 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 conta e não chegar na resposta. É importante você analisar, pensar matematicamente em qual resposta você chegar. Olha só, uma locadora de veículos cobra um valor fixo de R$ 30, quer dizer o quê? A taxa administrativa, mais R$ 50 por dia de uso do carro. O valor total a ser pago em uma locação é dado pela função do primeiro grau, ou seja, f de x é igual a 50x mais 30. Então, eu já vou copiar essa função aqui. Ela é importante, então vou copiá-la aqui na minha prova. Então, colocando aí, ó, f de x é igual a 50x mais 30. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque o grau dela aqui, ó, o maior grau da minha equação é 1. Então, equação do primeiro grau. Se tivesse um número 2 ali, um expoente 2, seria grau 2. No caso, grau 1. Em que x representa a quantidade de dias. Então, você tem lá, ó, x é o quê? Dias. X é dias. Olha só, x representa a quantidade de dias. Um cliente deseja alugar o carro exatamente por 7 dias. Então, ó, mentalize aí o número 7. Considerando que não há descontos nem taxas adicionais, qual será o valor total que ele deverá pagar ao final do período? Eu não admito você errar essa questão. Olha só, x é o que? Dias. E mentalize lá, 7 dias. Ou seja, o que você vai fazer? Função, substituir. Onde tem x, você coloca quem? 7. 50 vezes 7 mais 30. Conta básica da matemática. F de 7 aí, ó. Não precisa fazer bonitinho em concurso, não. Estou fazendo aqui para você ter uma sequência e aprender de verdade que é uma função. Olha aqui, ó, 5 vezes 7, olha lá, ó, matemática básica, 35. Eu acrescento o zero que sobrou, mais 30. Conta básica da matemática. 350 mais 30, 380. Alternativa, letra B. Viu como é fácil resolver essa questão? Basta você alocar os dados na sua prova, lá no seu rascunho, mentalizar, raciocinar de forma que não tenha erro. Então, não é uma questão básica da função de primeiro grau. Então, toda função de primeiro grau que der e tiver nesse estilo, é só substituir que você encontrará a resposta. Vamos aqui para a nossa questão 4, banca IDECAN, questão recente aí, ó, do ano de 2026. Esta é uma das questões que penso que a maioria das pessoas erram, que relaciona-se à porcentagem. Então, questão de porcentagem tem um alto índice de erro nas provas de concurso e é preciso ter muita interpretação e conhecer acima de tudo. Mas o que é uma porcentagem? Uma loja virtual de equipamentos de segurança aplicou um desconto de 20% sobre o preço de tabela de um drone. Mesmo com o desconto, a loja obteve um lucro de 12% sobre o preço de custo do drone. Sabendo que o preço de custo do drone é de R$ 1.500, temos que o preço de tabela original, ou seja, antes do desconto, é em reais igual a. Então, primeira coisa que devemos ter noção. Quando você fala de desconto, você está falando de subtração, de tirar. Então, se você tem um desconto de 20%, o limite é o quê? 100%. 100 menos 20%, você terá 80%. Então, ficamos com 80%. Primeira coisa, vamos aqui fazer, ó, o produto, após
o preço de custo aqui, ó, o cálculo do preço de custo, teve um aumento, né, um lucro de 12%. Ou seja, você vai fazer o quê? 12% de 1.500. Deixe guardadinho aqui, ó, porque depois a gente vai utilizar essa conta do 80%. Como, professor, a gente faz porcentagem? Olha só, 12%, 12 dividido por 100, dia em matemática é multiplicação, vezes 1.500. Então, 12%, ó, 12 dividido por 100. Olha que interessante aqui, ó. Posso cortar 0 com 0, fiquei com o quê? 12 vezes 15 é o quê? 180. Então, houve um acréscimo. O que é acréscimo? Soma. O que é desconto? Subtração, que a gente fez aqui na porcentagem. Se ele teve um lucro de R$ 180, basta somar 1.500 mais 180. Vai mentalizando aí a resposta. Então, temos basicamente R$ 1.680 ao final disso aí. Perceba, voltando lá no início da questão, perceba que foi dado um desconto de 20%, ou seja, o cliente paga apenas esses 80% que fizemos aqui, ó. Por isso que eu falei, o que é desconto? Subtração. Você tira 100% e tira 80%. Então você tem 100% e tira 80%. Tira 20%. Perdão aqui, ó. Você tem 100%, tira 20%, fica com 80%. 80% é o que o cliente vai pagar. Mas como professor, eu vou fazer essa conta. Então 80% ele vai se relacionar aos 1.680. É o que o cliente vai pagar. O 100% é o que a gente está procurando, né? Que se chama de X. Então o cliente, ele pagou 1.680. Houve esse valor após o lucro de 12%, você chegou em 1.680, que é 80%. Eu quero saber quanto que vale esse produto em 100%. Então vamos lá, multiplica em cruz. Então, regra de 3 simples. 80x é igual. Sempre que a gente tem zero, acrescenta, né? 1.680, acrescenta 2 zeros. Então, x é igual. Vamos copiar o valor aqui novamente. Dividir isso por 80. Dá para simplificar 0 com 0 aqui. Então, temos o valor aí de 16.800 dividido por 8. Fazendo a divisão, olha aqui que interessante que a matemática é. Pega o 16 e divide por 8. Dá 2, né? Pegue o 8 e divide por 2. Dá 1, né? Sobrou quantos zeros? 2. Então, R$ 2.100. Alternativa letra E. Então, você percebe o quanto que a matemática é interessante e o quanto é preciso você raciocinar. Então, você viu que você tem uma sequência de fatores, você tem um desconto de 20%, você tem um lucro, um aumento, um acréscimo de 12%, e o preço de custo do drone é 1.500. E após esse lucro, esse acréscimo aí pro indivíduo, pro consumidor, ele irá pagar 1.680. Mas a questão volta de encontro para saber qual o valor original. O valor original é o quê? É saber 100%. 80% é 1.680. Mais 100% desse valor é 2.100. Alternativa letra E. Qualquer dúvida, só deixar aí no chat que a gente posteriormente irá sanar. Lembrando, se você quer ter acesso a um conteúdo de qualidade, aos nossos cursos, mentorias, aulas particulares de matemática, pode entrar em contato. Ao final da aula irei deixar o contato, tem aí meu Instagram. Então, tem uma gama de possibilidades de você acertar mais de 80% do seu concurso com o conteúdo básico aí da matemática. Então, todo concurso público nível médio, ou seja, você tem a possibilidade de acertar até mesmo todas as questões. Basta você aprender a matemática básica.
Essa questão da banca Fundatec do ano de 2025, lembrando que eu gosto de trabalhar sempre com questões atuais. Por que, professor? Basicamente porque é uma questão, são situações que podem cair lá no seu concurso, né? Então são questões que eles podem buscar e você já vai estar atualizado. Primeira coisa, analise a figura abaixo. Você tem um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Você tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Você tem uma hipotenusa. Você tem dois catetos. Então, isso é um triângulo retângulo. Você tem dois ângulos, um ângulo de 60 graus, um ângulo de 30 graus, e, na verdade, três ângulos, né? E o outro ângulo aí é de 90 graus, que é o ângulo reto. Considerando a tangente de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 3, e a tangente de 60 graus, que é igual a raiz de 3, então a, a banca ela já deu o valor tanto da tangente de 30 quanto da tangente de 60 e pede para calcularmos o valor de x mais y ao quadrado. Diante dessa questão, se cair lá no seu concurso, muitas pessoas assustam, mas após ver essa resolução, você vai enxergar o quanto a matemática, quando você tem esse conhecimento, essa possibilidade de entender, né, o básico, você consegue resolver algo mais complexo. Então, precisamos da fórmula da tangente, né? A tangente é basicamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a fórmula da tangente é isso. A tangente do ângulo, né? A tangente de qualquer ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Temos aqui, ó, queremos calcular a altura, queremos calcular a tangente de 30 graus. Por que, professor? Não estou entendendo nada disso aqui. Perceba, cateto oposto. O que está oposto ao ângulo de 30 graus? Né? O que está oposto? 6 raiz de 3. E o que é adjacente a esse ângulo? Não é x mais y? Olha só, observe aqui o que a gente está querendo, x mais y ao quadrado. Eu irei encontrar x mais y, olha só, já está chegando numa proporção aí que minha resposta está bem visível. Tangente do ângulo é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Então, você vai em direção ao lado oposto ao ângulo, que é o cateto oposto, que é o valor desse ângulo, sobre o valor que está adjacente a este ângulo, que é x mais y. Não tem o valor desse lado, mas tem o x mais y. Então, vamos colocar aqui ao lado para a gente não esquecer. Então, temos lá, ó, tangente de 30 graus é igual. Eu tenho aí, ó, 6 raiz de 3 sobre o cateto adjacente é o quê? X mais y. É basicamente x mais y. Então, você seguindo as regrinhas, não tem erro. Então, eu sempre falo lá para os meus alunos que, seguindo as regras da matemática, você não tem erro. Então, temos aí, ó, tangente de 30 graus é igual a 6 raiz de 3 sobre x mais y. Vou responder aqui embaixo para a gente ter mais espaço. A gente viu aqui no próprio exercício, na própria questão, que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, você copia ela na sua prova. Raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a quê? A 6 raiz de 3 sobre x mais y. X mais y. Então, temos basicamente essa proporção. Quando eu falo de proporção, eu quero dizer que eu tenho igualdade. E na proporção, eu multiplico em cruz, né? Na proporção, eu multiplico em cruz. Você terá o quê? Raiz de 3 multiplicado por x mais y, né? Isso é igual a 3 vezes 6, 18. Já vou colocar aqui, ó, 18 raiz de 3. X mais y, quem está multiplicando, eu faço o quê? Sempre passo dividindo.
Então, x mais y é igual a 18 raiz de 3, isso dividido por raiz de 3. Então, quem está multiplicando, eu passei dividindo. Raiz de 3 com raiz de 3 eu posso cortar. Então, x mais y sobrou quem? Apenas o 18. Então, x mais y é igual a 18. Aí você, inocente, não tá com pressa, quer fazer a questão rápida, vai lá e marca letra A. Está certo, professor? Não, não está certo. Não está certo. Se você já descobriu a resposta, pode colocar aí como você descobriu essa resposta. Vou dar aqui 1 minuto para vocês pensarem na resposta. Então, calculamos a tangente, cateto oposto, cateto adjacente. A tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, multiplicamos cruzado. E obtemos o valor de x mais y igual a 18. 18. Mas qual a verdadeira resposta para essa questão? Não é A? Então, vocês têm aí 30 segundos para resolver. Conseguiram? Perceba, o 18, ele se relaciona a quê? O 18 está se relacionando a x mais y. Mas o que eu quero é o quê? X mais y elevado ao quadrado. Ou seja, se o x mais y é 18, então eu terei 18 elevado ao quadrado. Nesse sentido, eu quero 18 vezes 18. Então, 18 ao quadrado é igual a 18 vezes 18. 18 vezes 18, dentro das operações matemáticas, 324. Alternativa letra D. O que eu quis evidenciar aqui nessa questão 5? É basicamente para você entender a diferença de quando você quer fazer a questão de forma rápida e que você quer fazer a questão de modo a acertar. Então, em concurso, você vai encontrar todas essas 5 alternativas. Então, a questão ela te leva a diferentes resoluções, a diferentes respostas, sendo certa e errada. E você encontrará uma errada pensando que está certa. Acredito que você já se deparou com isso em concurso. Ah, eu acertei, ó, cheguei na resposta da 18. Aí você marca lá no seu gabarito 18 e acaba ficando prejudicado pelo fato de não ter interpretado a questão. Então, eh, coloquei essa questão justamente para evidenciar esse fato, para você prestar muita atenção lá no seu concurso público, porque eu quero que você acerte todas as questões, de fato, irá acertar. Então, por isso, tenha muita atenção. Todas as bancas, principalmente aí, ó, FGV, essas bancas, FCC, CESP, Sebrasp, essas bancas, elas gostam de colocar pegadinhas. Olha aí outra questão da banca FGV, a nossa última questão. Justamente para levar você ao erro. Então, tenha muita atenção. A banca FGV, eu gostaria de salientar que ela gosta de trabalhar muito com RLM. Sempre que você vê essas siglas, RLM, quer dizer raciocínio lógico matemático. Então você vai ter que pensar a matemática básica de forma lógica. Então, FGV 2025, considere um número inteiro par. O que é um número par? Então, vou pensar aqui no número par. Falamos da constante K, então 2K. 2K é um número par. Por que ela é um número par? Posso dividir ele em duas partes iguais, 1K mais 1K, 2K. Então, 2K é um número par. Então, pensei nesse número. Beleza. Se o dobro for somado à sua metade, então eu quero
o dobro de 2K, ou seja, 2 vezes 2K, ou seja, 4K. Se o dobro for somado à sua metade, qual a metade de 2K? Eu quero saber o quê? 2K dividido para 2, ou seja, K. Se o dobro for somado à sua metade, o resultado é certamente um múltiplo de... Então, eu tenho o dobro, 2, e a metade dividido por 2. Eu quero somar, então, 4K mais K, que é o resultado do dobro desse número par, e esse aqui é o resultado da metade desse número par. 4K mais K, eu tenho o quê? 5K. 5K. O 5, ele está multiplicando por um número. Então, se eu multiplico um número qualquer, 5 vezes 6, quer dizer que o 30 vai ser um múltiplo de 5. Então, quando eu falo de múltiplo, é só você pensar na tabuada. Pensa na tabuada do 5 lá, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E assim por diante. Então, o 5 ele está multiplicado por um número que basicamente será o seu múltiplo. Ou seja, a resposta é letra C. Então, o resultado vai ser um número múltiplo de 5. Essas questões, elas nos levam a raciocinar basicamente a matemática como o foco do da nossa prova. Então, quando eu falei lá de raciocínio lógico matemático, eu quis evidenciar que hoje os concursos estão cobrando muito, principalmente essa questão 6 aí, ó, essa questão do fechamento que eu fiz. Você deve pensar matematicamente aquela matemática básica. Por isso eu resolvi, desse ano de 2026, criar esse projeto Matemática do Zero. A matemática básica para você raciocinar através de conceitos iniciais. Quando eu trabalho com múltiplo, o que é um múltiplo? Múltiplo é pensar na tabuada de multiplicação, assim como a gente fez aí com relação ao número 5. O que é um número primo? Eu tenho que saber que o número primo tem dois divisores, um 1 e ele mesmo. Então, é isso que eu quero levar para vocês. Por esse motivo, quero basicamente pedir que vocês possam estudar, porque não adianta sair o edital, você vai e tenta, vou estudar aqui agora para a minha prova. Não adianta fazer isso. Para concurso público, é necessário, acima de tudo, você buscar estudar adiantado, estudar há um bom tempo, principalmente matemática. Matemática não é fácil. Matemática você aprende o passo a passo. Por esse motivo, eu criei esse projeto. Eu gostaria de deixar aqui na tela, como vocês podem ver, o meu contato, tem meu Instagram, Léo Filho Prof. Quem puder estar seguindo, estar acompanhando, bem como o meu YouTube, puder estar seguindo, se inscrevendo e ativando o sininho, pois toda segunda-feira às 18 horas estarei disponibilizando aí para vocês gratuitamente esta live, de modo que vocês possam eh, aprender matemática, a matemática básica. Então, anote o meu contato aí, 999098377, chama no WhatsApp, aulas particulares, temos aí o curso básico de matemática do zero para concurso público. Então, estamos finalizando aqui essa live de hoje. Gostaria de deixar aquele abraço, que vocês possam aí estar esforçando, se dedicando. Deixe nos comentários a sua dúvida, deixe nos comentários qual conteúdo, qual questão que você quer que eu responda para você aí na próxima live. E siga o meu perfil e fique por dentro das novidades. Forte abraço, até a próxima live, se Deus quiser, na próxima segunda, às 18 horas.